Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje nós vamos falar a respeito de falar bem. E a minha intenção com essa entrevista não é passar a você regras que lhe mostrem apenas uma forma de falar bem, mas dar variedades, ferramentas que você possa utilizar e aprender a sua maneira de falar melhor. E falar bem hoje é uma necessidade cada vez mais premente, porque o que antes ocorria, às vezes sentado na beira de uma fogueira, hoje é exponenciada com a internet. Hoje, você conectado pode ter informações de grandes especialistas em várias áreas do conhecimento diretamente, ensinando a você. Agora, tem uma parte que é claro que a professora que está aqui hoje vai falar a respeito das características que são importantes para falar bem. Mas tem uma coisa que vai depender somente de você, que é o conteúdo, aquilo que você tem a transmitir. Conteúdo que você tem, o que você quer passar e transmitir. E falar bem, dar vida às ideias é muito importante. E foi dessa maneira também que o mundo foi formado. O Verbo de Deus deu vida às coisas através da palavra. E a gente sabe de várias histórias, o mundo está cheio de exemplos de pessoas que transformaram os seus discursos, as suas falas, venderam as suas ideias e depois fizeram grandes obras, grandes coisas. E tudo, na verdade, que foi feito no mundo. Ele iniciou-se antes no pensamento, depois na verbalização e depois na ação. Daí a importância cada vez mais premente, mais evidente da pessoa conseguir transmitir as suas ideias e transmitir de uma maneira aperfeiçoada, de uma maneira a tocar no coração das pessoas, a tocar na alma. E para falar sobre isso, eu convidei uma especialista em oratória, a professora Heloísa Limeira, que está aqui nos estúdios da VMV TV para falar conosco a respeito de como falar bem. Olá, querida, tudo bem? É um prazer estar aqui, uma grande oportunidade de falar de algo que eu amo, ainda mais depois de uma belíssima introdução como essa. Obrigada, eu já pensei assim, nossa, o que eu vou falar a respeito de falar bem? Falar bem é tão importante, eu tinha que ter ensaiado mais o discurso, né? Não, ficou ótimo. Ficou bom? Eu estava aqui curtindo a sua fala. Que bom, que bom. Isso. Eu estava ouvindo o Heródoto Barbeiro, acho que foi, eu tenho a impressão que foi Heródoto que uma vez falou que ele tem até um livro sobre falar em público, e ele falou assim que é preciso treinar muito para improvisar. Exatamente. Churchill falava algo parecido. Ele falava assim, né? olha, eu falo, esse discurso vai ser longo porque eu não me preparei, porque quando me preparo o discurso é curto. Tá vendo? Porque a pessoa fica até mais aprimorada, assim. Isso, capacidade de síntese. E eu lembrei de um outro fato bem interessante, uma amiga minha, ela tinha uma reunião que ia marcar, ela ia vender o produto dela, o serviço dela para o empresário. E ele agendou com ela de 15 às 15h15. Quer dizer, já mostrou para ela que ela tinha 15 minutos. Ela tinha 15 minutos para se vender. E ela falou que ficou vários dias, ficava na frente do espelho, treinando aqueles 15 minutos para poder vender a ideia. Você sabia o que estava fazendo. Pois e como foi? Tem o resultado? Conseguiu vender. Foi. Ela conseguiu vender. Ela falou que depois ficou amiga desse empresário, né? Olha que maravilha. E ela depois falou assim, pô, mas você foi, né, bem babaca, arrogante, sei lá, falando, só me dando 15 minutos. Aí ele falou, olha, se a pessoa não consegue transmitir em 15 minutos aquilo que tem, não vale a pena ficar mais tempo. Exato. Não é à toa que tem feito tanto sucesso os TED Talks, que são de 15 a 18 minutos e tem um conteúdo excelente, né? Impressionante, né? Em pouquíssimo tempo, a capacidade de sintetizar todas as ideias de uma maneira, né, coerente, que transmita e que cumpra com o papel da oratória, que é essa transmissão. Eu queria que você começasse do começo falando pra gente como é que foi o seu início na oratória. Olha, eu estava pensando sobre isso, pensando mesmo. E tem algo muito engraçado, que nenhuma criança chega para o pai e fala assim, nossa, mãe, eu sonho em ser professora de oratória, né? Acho que isso não acontece. Na verdade, a história é engraçada porque nasceu de uma necessidade mesmo. Eu era muito jovem, eu tinha
18, 19 anos, tocava numa banda de heavy metal, mas era extremamente tímida. Eu chegava no palco, eu me cobria assim, ficava lá atrás. Ninguém fala de mim, ninguém fala do meu nome, deixa eu tocar e sair correndo. Como era heavy metal mesmo, né? O pessoal gosta muito de usar o cabelo. Exatamente, já ficava assim cara, meio Samara, já estava tudo resolvido. Mas isso, depois, eu com 17 anos, eu entrei na Escola de Filosofia Nova Acrópole. Foi onde eu conheci a minha professora, foi minha primeira professora de oratória, que foi a professora Lucilena Galvão, que inclusive já veio aqui diversas vezes. Né? Tivemos a grata satisfação de tê-la aqui também. É uma pessoa muito querida. Né? E ótima oradora, por sinal. Então, eu comecei a estudar filosofia na Escola de Filosofia Nova Acrópole aos 17 anos e eu tocava nessas bandas e já tinha muita dificuldade, mas minha formação era em piano clássico. E eu gostava também de cantar e da música em geral. Só que, para mim, falar, estar diante do público era muito difícil, muito difícil. Aí, um dia, a professora Lucilena falou assim, olha, faça o curso. E eu fiz o curso. Depois que eu fiz o curso, ela falou assim, começa a ajudar as pessoas. Ela dava os cursos e eu começava a fazer os cursos e ajudava nas práticas. E foi assim que eu fui me vencendo em diversos aspectos que eu tinha muita dificuldade, não só a timidez, nos vícios de linguagem, na expressão corporal, era muito segura, então era toda aquela expressão fechada, aquela expressão tímida, e consegui ir me abrindo. E, acima de tudo, acho que o que mais me ajudou a melhorar, tem um pouco daquele filme Discurso do Rei, você já viu? É interessante demais porque aquele professor de oratória, ele desenvolveu a sua oratória ajudando os soldados que estavam com traumas de guerra e aí geraram problemas na fala. E eu aprendi muito ajudando as pessoas a vencerem os seus problemas. Assim começou o meu processo de oratória. Aí daí de uma palestra vem um curso em uma empresa, um curso em um órgão público e vai crescendo e vai gerando essa experiência. Aí depois eu fiz com essa base desse curso de oratória da Nova Acrópole, que trabalha a essência da oratória, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. A partir desse trabalho feito desse conteúdo, eu fiz uma padronização do curso e tenho ministrado esse curso em diversos estados do Brasil, né? Ensinando outras pessoas também a ministrar o curso de oratória. E depois dessa atividade, eu comecei a trabalhar com consultorias individuais. Isso eram turmas, eu fazia em turmas, porque eu percebi que as pessoas... tá tudo bem, elas trabalham a oratória, são 3 tipos de oratória que eu digo. Tem a oratória do desespero, a do convencimento e da manipulação e a oratória da essência, a oratória clássica mesmo, que é a mais refinada, aproxima mais dessa verdade do que a oratória. A maioria das pessoas que buscam curso de oratória, com todo respeito, pessoal, mas vocês buscam pelo desespero. Meu Deus, eu tenho que apresentar o trabalho, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho que defender uma tese, vou apresentar meu TCC, vou fazer uma sustentação, minha primeira sustentação, você sabe como é que é, né? E aquele desespero vem porque quer sanar um ponto específico, porque quer deixar de ter medo de falar em público. Só que quando você passa isso, eu falo que tem um outro momento da oratória, das pessoas que não têm medo, mas veem a oratória como uma arma. É verdade, é como se fosse uma perfumaria, sabe? E que também tem a ver com uma oratória um pouco mais antiga, que eu acho que está sendo renovada, um movimento que está sendo renovado, que é essa oratória ou muito formal, que trabalha bem a forma, somente a retórica, e esse convencimento de que eu sei como eu olho, eu sei como eu coloco a minha voz, e você vai ser um orador de sucesso. E ninguém aguenta isso, né? Porque isso Porque fica tão falso, Exato. Não? Tão fake, tão forjado, né? Exato. Não vou sentar para não ter problemas, mas na sua mente vem as pessoas ou a forma de se fazer esse tipo de oratória. Existe essa oratória mais essencial, que ela vai trabalhar a essência da comunicação, porque eu também com essa formação em filosofia, pela Escola de Filosofia, eu gosto muito de Platão e acredito que tem alguns arquétipos e a comunicação tem o seu arquétipo. E esse arquétipo está relacionado com essa capacidade de transmissão, mas já a gente conversa mais sobre isso. Aí, nesse processo, eu percebi que as pessoas que buscam a turma de oratória, geralmente é pelo desespero ou pelo processo do convencimento e da manipulação. Mas depois que você passa por isso, eu fui fazendo as consultorias individuais, porque agora você começa num refinamento de quem quer realmente aprender a falar bem. Aí vem aquele prazer de trabalhar dessa forma. E eu fui desenvolvendo o trabalho dessa forma e crescendo a cada aluno e crescendo
agradeço a cada aluno que aparece, porque eu aprendo demais com cada um. Sempre quando a gente vai ensinar, a gente aprende muito, né? Uma troca muito maravilhosa. E aprendi a me apaixonar pela comunicação por isso. Também sempre tive muita relação com a música, né? Estudei música minha vida toda e a oratória é uma arte. E essas duas coisas na minha vida, elas fazem com que eu compreenda melhor as duas, tanto a oratória quanto a música e quanto a arte em geral. Até porque a oratória tem também um ritmo, né? Né? O discurso precisa ter um ritmo, né? Exatamente, exatamente. E aí a música... eu fico imaginando quanto que ela mudou você como pessoa, né? Sim. Porque você falou que era tímida, né? Que apesar de ficar no palco, né? Você ficava se escondendo, mas... Como ela mudou você, não é? Muito, muito. Isso também é uma gratidão que eu tenho por essa arte. Por isso que, na verdade, eu não vejo a oratória só como uma ferramenta de você fazer um trabalho, mas eu tenho uma gratidão porque é uma ciência, uma arte que faz com que o ser humano ele possa se expressar melhor. E a comunicação é algo essencial do ser humano. Sim. A gente tem esse poder de ter ideias e essa habilidade magnífica de passar por nós e ser expressada pelas palavras. Olha que fantástico isso. Passar por nós e ser expressado por palavras, porque, na verdade, o discurso é muito mais impactante que qualquer texto. Porque quando a pessoa está falando, você tem a oportunidade de ver os olhos da pessoa, você tem a oportunidade de ver a inteligência da pessoa, ver a paixão da pessoa, né? Ver o entusiasmo, ver as fragilidades, né? A vulnerabilidade. E fica muito mais encantador, né? Porque é como se houvesse uma magia, né? Uma troca, né? É como se houvesse, não tem uma magia. Tem uma magia mesmo, né? Mas não é a magia do mago, misticismo, né? Do misticismo, mas essa magia dessa magna essa ciência, troca, desse né? mistério, dessa troca, dessa conexão que é muito próprio da oratória. É isso mesmo. Você falou muito corretamente. Tá certo. A gente está falando assim a respeito hoje de oratória, então, e vocês que estão assistindo, vocês podem mandar as perguntas que o Tiago passa aqui para a gente, o Rodrigo. Eu queria que você falasse como vencer o medo de falar em público. A gente sabe que várias pessoas têm medo de falar em público. Algumas pesquisas colocam que o medo de falar em público parece que é o primeiro medo. Tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que da própria morte, né? Eu já vi algumas pesquisas que realmente reforçaram muito esse medo, né? Que colocam esse medo como algo muito sério, forte. muito difícil. Muito sério. Primeiro, eu tenho muito respeito por esse medo. Eu sempre cito os espartanos. Tem um livro que eu sou apaixonada, que chama Portões de Fogo, de Stephen Pressfield. E lá ele fala que os espartanos, que foram os maiores guerreiros da Grécia Antiga, eles tinham uma ciência chamada fobologia. Essa ciência chamava fobologia, que era o estudo de fobos, do medo. Exatamente. Eu penso, poxa, mas como os melhores guerreiros da Grécia Antiga poderiam ter a ciência do estudo do medo? Porque eles sabiam que o medo, na verdade, é uma excelente ferramenta para você potencializar tudo que você tem. É como um ator que sente o frio na barriga e se consegue controlar aquilo, ele vai ver que aquele medo vai trazer a adrenalina própria, que vai dar mais atenção, vai dar mais sensibilidade para o momento, mais capacidade de percepção, tudo. Tudo vai estar presente por causa que ele conseguiu controlar aquilo. Imagina o que era um guerreiro espartano nesse momento de ele não batalha. vai ser displicente, porque o medo vai deixá-lo atento. Vai deixá-lo atento. Só que o que acontece é que o medo, ele nasce de um instinto de sobrevivência. Eu normalmente, nesse momento da minha aula, a gente discute para chegar juntos a essa conclusão. Mas o medo nasce de um instinto de sobrevivência. E é um aspecto mais básico das nossas emoções. E por que desperta? Porque algo em mim sente-se em perigo. Então, e agora? O que vai acontecer? Agora eu pergunto, quando a pessoa se coloca diante de um público, o que em você está em perigo? Fala para mim. O que você vai morrer se você ficar diante do público? Percebe que é subjetivo? É bem subjetivo. A pessoa fica ansiosa na expectativa de passar vergonha, né? Porque ela se sente vulnerável naquele ambiente, né? Se expondo para as pessoas. Exatamente. Acho que o medo, não é nem medo de falar em público, é medo de passar vergonha, né? O medo do que as pessoas vão pensar. Na verdade, o medo é algo complexo, eu não vou ficar aqui sendo simplista e falar, é só isso. Não, não é. Primeira coisa, pessoal, lembra que não tem milagre. Oratória, eu
tenho que passar para vocês a ideia clara de que oratória é arte. E como qualquer tipo de arte, nasce, desenvolve com prática. Eu já vi pessoas que falavam muito mal, já eu chego, não esqueci não, já eu chego nas dicas para lidar com medo. Mas eu já vi pessoas que não falavam tão bem, pessoas que tinham muita facilidade, mas aquelas que não falavam também conseguiram se vencer, conquistar uma fala, uma comunicação maravilhosa por causa de exercício, por causa de treino. E aqui, aqui é um programa de alta performance. Você é um atleta, você sabe muito bem o que é essa arte do fazer sempre. E oratória é uma arte, tem que fazer sempre. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, faça isso, isso e isso. Não vai sanar todos os seus problemas de medo de falar em público. Mas primeira coisa para mim é você entender o que é esse medo. E a oratória, o que é a oratória, que eu acho que daqui a pouquinho a gente conversa. Mas primeiro entender o que é esse medo. Então esse medo, ele é um instinto de sobrevivência que nasce desse processo subjetivo. E você saber que o que tem medo geralmente em você, o que se sente em perigo é a sua imagem. E geralmente essa imagem é falsa. Existe uma visão errada da oratória, como eu falei no começo, assim, dessa oratória de quem chega chegando, que é a pessoa que todo mundo tem que gostar. Isso é uma visão errada. Eu posso falar isso porque eu sou uma pessoa que ainda tem os meus estados de timidez. E eu não sou assim o tempo inteiro. Eu sei que uma pessoa pode ser tímida e falar muito bem. Isso não tem nada a ver com a questão da oratória. Então, você tem que primeiro perceber que a oratória é algo muito mais profundo do que só esse mero convencimento e elucubração. Muito mais do que isso. E a outra questão é você entender o que é o medo. Esse medo é de perder, de quebrar essa imagem. Só que essa imagem é uma ilusão, porque se ela fosse real, se você fosse realmente aquilo, jamais ela ia se perder. Então, você, na verdade, está com medo de algo que você não conhece. Um exercício que aí é muito interessante, que eu aconselho a todo mundo fazer, ainda mais hoje, quando eu comecei a dar curso de oratória era difícil. Hoje é fácil, você pega o seu celular, coloca e se filma. Se filma falando ali 2, 3 minutinhos sobre qualquer, não precisa se preparar muito, um improviso. E depois assiste. E começa a ver como você se expressa, como é que é a sua expressão corporal. Será que você tem uma expressão mais caída, mais firme, mais centrada? Como é? Como é a sua expressão facial? Ela tem coerência com o que você está falando? Ou você está falando de uma coisa super empolgante, mas está com essa carinha de quem está morrendo, né? Não, então, mó desânimo, né? Chega a plateia dorme, né? Ao contrário. Falar com o corpo também, né, gente? Exatamente. Você começar a se perceber como orador de uma forma objetiva. Quando você faz essa análise e aceita, eu estou aqui, e tem uma visão da oratória, que eu peço para você daqui a pouquinho poder falar sobre isso, uma visão da oratória, agora você tira esse subjetivismo que gera esse medo, morrer essa imagem que na verdade não existe, que não é você. Tá? Então, façam isso, filmem-se, assistam e analisem, se vejam de uma forma objetiva como orador. Aí o que pode te ajudar é conhecer as técnicas de oratória. Outro elemento importante também, além dessa aceitação de não comparar-se com os outros, você tem que comparar sempre consigo mesmo, dentro do seu crescimento como orador. Eu posso ter inspirações, mas não comparar, porque fulano fala assim, eu quero ser assim. Se você quiser ser assim, você vai fazer uma oratória engessada e artificial. E as pessoas que têm um pouco de discernimento não vão ser convencidas por você. Sim, vai saber que é fake, que está tentando manipular. Exatamente, exatamente. Tem que ter a espontaneidade, né? Tem que ter a sua maneira de falar. Isso aqui é o fantástico da boa oratória, porque quando você vê uma pessoa falando bem, a sensação que eu tenho é que ela fala como quem conversa, não é? Não é uma pessoa que está conversando. Exatamente isso. Né? E outro ponto que eu acho importante para saber lidar com medo é um bom preparo. Só que as pessoas elas não sabem o que é um bom preparo no caso da oratória. Elas acham que o bom preparo da oratória é você ficar lendo, é você ficar repetindo aquela coisa na sua cabeça. Só que, primeiro, eu sempre peço para os alunos, depois que fazem todo a sua pesquisa, que já tem uma consciência sobre o tema que vai ser abordado na sua palestra, na sua apresentação, primeira questão, defina um objetivo com clareza. E esse objetivo ele tem uma relação íntima com a sua segurança. Porque muitas vezes eu vou falar, mas eu não tenho de forma clara, quando as pessoas levantarem das cadeiras, o que elas vão levar dentro de si. Porque eu, como oradora, eu sou um canal de uma mensagem e não outra coisa.
Eu falo que o orador não é carente, ele não está lá para ser amado, ele está lá para fazer com que as pessoas... Para transmitir, né, a mensagem. Ele é um instrumento. Ele é um instrumento. Então, ele tem que entender essa ideia. Por isso, ele tem que ter muito claro, eu vim fazer o quê aqui? O que eu vim fazer Que é aqui? a oratória da essência que você está falando agora, né? Exatamente. Que muitas vezes as pessoas pensam em tudo. Eu vejo, assim, muito aluno que vai apresentar TCC, está desesperado. Aí eu pergunto, qual o objetivo da sua tese? Ele não sabe. Aí Ou ele não tem amor, ele não tem apreço por aquilo. Como é que você vai passar uma mensagem? Nem você se interessa por aquilo que você tem que falar. Então, primeiro, você tem que ter um objetivo claro. E depois você tem que saber se preparar. E saber que esse preparo aqui é algo que daria mais de 1 hora de conversa, mas esse preparo ele não é somente repassar na cabeça as ideias ou olhar para os seus tópicos, mas é você saber escrever o seu texto, transformar esse texto em tópicos. A partir desses tópicos, você faz o seu slide. Não comece pelo seu slide, viu? Porque o slide é um apoio para o público, não para você. Não fique lendo o slide. Tá? Então, você depois faz os seus slides. Depois, você treina falando várias vezes. Nunca pensa que escrever um texto é ter o texto dentro de si. Porque a parte do cérebro que escreve é uma, a parte que fala é outra. Para falar que fala é outra, né? Então, o que vai me dar segurança também é saber que eu consigo falar do começo ao final a minha peça de oratória. E para isso, eu tenho que treinar. E como eu faço isso? Só posso saber de uma forma, me olhando na frente do espelho ou então filmando e assistindo. Então, esse seria um passo mais aprofundado, mais comprometido de um preparo de um orador. E se você, quando faz isso, tem muito mais segurança. O medo, ele fica... Por quê? Porque aquele medo que vem do mistério, ele não é mais tão misterioso, porque você sabe o que você fez. Tá? Mas isso são algumas dicas, tem um universo. E respira. Por favor, respire. Lembre de respirar. Porque as pessoas param de respirar quando elas ficam com medo. Algumas dicas, eu acho. É interessante isso. Você colocou vários pontos assim que eu considero... Bom, o primeiro que me chamou mais a atenção foi quando você falou de desmistificar o medo, né? Você falou primeiro, desmistificar o medo, e que passa a ser assim, encarar o medo. Por que você está com medo, né? Você está com medo por causa da sua imagem, né? Que você falou. Então, são pontos importantes para a pessoa vencer esse medo de falar em público. E outro ponto que chamou muita atenção também é a pessoa pensar qual o objetivo da fala, claro, né? O que ela quer com aquela fala. Ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento para um discurso, para uma mensagem que ela quer transmitir. Né? As pessoas não vão lá para ver você, elas vão lá para ver a mensagem que você quer passar. Exatamente, não é isso? Exatamente. Estar essa questão, preparado. Estar preparado. Então, é o conteúdo, ter o conteúdo preparado, saber ensaiar. O que quer transmitir, ensaiar, que tem a ver com, né, para você se sentir mais seguro, né? Exato. E respirar também é interessante, porque geralmente quando a gente está com medo, a gente... segura a respiração, e a respiração ela é fundamental para se sentir mais relaxado. Exato, a base da respiração do canto, a base da respiração da fala é diafragmática. Eu creio que tem um pouco a ver com os esportes também. Então você tem a base do seu diafragma. Aqui, gente. Não dá uma respiração mais completa, porque tira essa respiração curta daqui. Então você respira fundo, solta devagar. Se concentra. Eu sempre, antes de entrar no palco, ou antes de falar assim, agora vai, faltam 10 segundos aqui para começar. O que eu tenho na minha mente? Eu tenho o meu objetivo. Eu tenho assim, o que eu vim fazer aqui? Eu espero que eu faça da melhor forma possível, porque aí você tira o foco de si. Quando você vai entrar no palco, quando você vai entrar para dar uma palestra, 3 coisas, quais 3 rituais? Qual o ritual que você faz? Quando dá tempo? Quando dá tempo. Bom, primeiro, assim, exatamente, nisso, eu faço aquecimento. Eu faço um aquecimento e um relaxamento que é importante. Nessa região toda aqui, né? Eu faço aquecimento, solto essa região, porque as tensões ficam aqui e ela vai acabar atrapalhando também na sua dicção, no seu processo de fala. E isso para um orador, para alguém que é um comunicador, é importante, você sabe disso. Então eu faço isso, depois faço alguns exercícios de voz, aqueles engraçados, sabe? A gente fazer... que é muito importante pra gente. Aí vocês podem buscar, deve ter diversas dicas por aí. Isso, exatamente, ó. Tudo isso ajuda nesse processo de abrir a nossa dicção no momento da fala. Então, eu preciso desse aquecimento, respiro.
E penso, acima de tudo, nisso que eu te falei. Qual o objetivo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu vim aqui transmitir uma mensagem, eu espero que as pessoas saiam com essa mensagem dentro de si. Isso é o que eu guardo. Por quê? Porque um orador tem que ser um canal. Para isso, ele tem que sair do meio. Isso é importante. Tá? Aí, daqui a pouco, acho que a gente vai conversar sobre as características de um bom orador, seria interessante. Exatamente, esse é o terceiro item do nosso bate-papo. Características de um bom orador. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Agora eu vou cumprimentar aqui o pessoal que está também aqui nas redes sociais. Oi, Rodrigo Mafra, José Carlos, Olá, pessoal. Luiz Cláudio. Tudo bom, gente? Júnior Araújo, Roberto Rodrigues, Silvio Daniel, Hélio Tabosa, que Antônio maravilha, Urique, bastante gente aí Osmar assistindo. Paula, Carlos Cacá, Neilandro Tadeu, Carlos Magno. Obrigada pela presença de vocês. E a professora Heloísa Limeira vai falar agora para a gente a respeito das características de um bom orador. Ótimo. Vamos conversar sobre um bom orador? Um bom orador, a gente está conversando aqui. Primeiro ponto é entender que existe uma tríade da oratória. Eu não vou falar coisas quadradas, a gente não espere. Eu vou falar o óbvio, só que de uma forma mais aprofundada, mais essencial. Existe uma tríade da oratória que ela se une ao processo da comunicação. Então, né, para que essa ciência exista, o primeiro elemento que tem que existir é uma mensagem, que tem que ser a alma da sua fala. O segundo elemento é o orador. E o terceiro elemento, óbvio, é o ouvinte, que é o seu público. Tá? O orador, eu sempre uso uma palavra para colocá-lo, não foi eu que inventei. Como eu falei que a oratória é uma arte, os chineses antigos, eles falavam que o artista ele deveria ser como uma flauta. E isso, é pena que eu não trouxe minha flauta, porque senão ficaria muito claro isso. O que tem dentro da flauta, Carla? Tem um buraco. Perfeito, ou seja, nada, tem ar. É. O orador ele tem que ser essa, se eu perguntar para mim quais são as características, para mim ele tem que ser oco e ordenado. Eu poderia falar para vocês assim, seja seguro, seja envolvente, seja empático, mas isso para mim é uma consequência da compreensão desses elementos. Que é, primeiro, seja oco. Você tem que pegar a mensagem, pegar o seu ouvinte e dar lacinho. Eu até brinco que a missão do orador é dar lacinho, tá, gente? É você pegar a mensagem, pegar o seu ouvinte e dar um laço ali. Para isso você tem que sair do meio. Saiu do meio. Você tendo uma mensagem que você é apaixonado por ela, que você compreende, que tem a clareza, que ela está ordenada, ótimo. Agora sai do meio, deixa ela passar. E o que tampa? O nosso medo tampa. A vaidade, às vezes você vai ouvir um orador falar, mas ele é tão cheio de si, que ele coloca um bloqueio entre ele e seu ouvinte. Então, você tem que simplesmente pensar, poxa, agora eu vou ser canal dessa minha mensagem. Isso é fundamental. Só que não basta ser canal. Porque se você pega uma flauta, se os buraquinhos não estiverem milimetricamente no local certo, o som sai horrível. E aquela intenção de transmitir uma melodia harmoniosa, compreensível, que vai tocar a alma das pessoas, não vai acontecer. E essa ordem, ela se manifesta como? Na mente, nas emoções e no corpo. Na mente, tem que primeiro ter esse objetivo definido, que vai ser a minha mensagem alma do meu processo de comunicação. Segundo, desse processo da mente, o objetivo e introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece óbvio, mas muitas pessoas não fazem uma estrutura assim. É verdade. Bom, como é que você introduz? Aí é outra aula. Como é que eu vou introduzir uma peça de oratória? Eu tenho que saber que a introdução de oratória não é a introdução de uma tese. Ela tem que cativar, tem que quebrar a resistência, tem que aproximar as pessoas. De preferência logo no começo, né? Óbvio. Ali e é normalmente o momento onde estamos mais tensos, né? Você desconhece o público, você ainda está respirando, enfim. Mas você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento concatenado e uma conclusão que seja essa retomada do seu objetivo. Você tem que ter essa ordem para que as pessoas absorvam essa música que vai ser dita com essa mensagem profunda que você tem para falar, certo? Primeiro ponto, a ordem nas emoções. Porque também não adianta, eu tenho alguns alunos, principalmente os acadêmicos, eles são geniais. Intelectualmente falando, só que eles têm dificuldade emocional. Falta um pouco mais dessa inteligência emocional, de você colocar a emoção certa no momento correto. Então, se eu falar para você das coisas mais interessantes do mundo dessa forma, como quem para, quem não fala nada, quem não respira, mas intelectualmente impecável e não coloco diferença nas minhas emoções, ok, eu vou fazer isso daqui, as pessoas vão ficar assim, vão ficar se esforçando mentalmente para prestar atenção, mas não vai ter pausa, não vai ter respiração, não vai ter aquilo que você estava falando, é o ritmo correto para envolver as pessoas. E aí a sua oratória, ela não tem vida.
Porque o intelecto, ele explica, ele ilumina, mas a emoção, ela valoriza. Ela Aí integra. é melhor ler um texto, né? Óbvio, aí você entrega seu discurso. Não tem sentido. Então tem esse processo da ordem nas emoções. Você saber o momento que é alegre, o momento que é triste. Pegar uma poesia e falar quantas emoções tem aqui. É pegar o seu discurso e falar que diferentes emoções eu tenho para expressar aqui. E às vezes se olhar no espelho e falar assim, qual é a minha cara feliz? Qual é a minha cara triste? Sabe? E saber fazer essas emoções com coerência para que fique natural. E por fim, é a ordem no físico. Que é desde a ordem, assim, da forma que eu me visto, da forma que meu corpo se expressa, porque se eu tiver tudo isso, a emoção conectada, mas eu falo assim, olha, agora eu vou falar para vocês, essa entrevista, ó, mó massa, velho. Aí você vai ver que tem uma incoerência que tira um pouco a atenção das pessoas e dispersa daquilo que você tinha que fazer, que era ser canal. Quando você ordena, isso é uma coisa que eu brigo muito com os meus alunos, porque às vezes tem uns que são uns revoltados que não gostam de forma. Eu falo, tem que botar a mão assim, mas eu não quero botar minha mão assim. Não é uma questão de formalidade, é questão de inteligência, porque essa forma do bom orador, ela nasce de um centro. Outra característica de bom orador é o centro, porque a oratória é um furacão, eu sempre falo isso. Olha como é emocionante esse processo, vocês estão falando com você, tem todos os seus pensamentos, as suas reações. Imagina o que é um público grande, tem todos os meus pensamentos, algum imprevisto, ou coisa assim, fica aquele desespero. Se eu não tiver um centro, eu falo que a torre de comando, eu vou pegar um desses aviõezinhos, da primeira pessoa que faz assim para mim, e vou achar que pronto, eu vou botar minha oratória ali, ela vai para aquele contexto, e ela não pode ir por ali. Minha oratória é outro esquema, independente deles, mas aquilo faz parte do processo. Como é que eu vou fazer para melhorar a carinha daquele ser humano que não está gostando? Por que ele não está gostando? Mas se eu não estiver no meu centro, eu não vou conseguir fazer isso. Pelo contrário, ele vai te desafiar e vai te desconcentrar, né? Vai me desconcentrar e me desconcertar. Desconcertar, o que pior. Exatamente. Então, para mim, são esses elementos. Um bom orador, ele tem que se ver como uma flauta, como um canal, e saber que ele tem que ser realmente limpo desses excessos de personalismo, que é o contrário do que as pessoas falam, que o orador tem que chegar chegando e tem que ser, ele tem. Mas quando ele abre, aí é que ele começa a ser ele mesmo. Tá? E ele tem que ser ordenado, tem que ser essas características. Aí eu falo para você, se uma pessoa tem uma mente ordenada, um objetivo claro, a segurança vai ser uma consequência. Se ela coloca a emoção no lugar certo, ela vai ser empática. Entende? Então, não vou colocar essas como as características. E se ela tem uma ordem física, uma postura que está expressando essa confiança, essa convicção, obviamente que tudo isso vai estar conectado. Tá? É um processo. Então, é ser flauta, seja flauta. Ser flauta, né? A característica do Exatamente. orador é ser uma flauta. No sentido de saber que é um canal para uma mensagem, né? As pessoas não foram lá apenas para ver a sua beleza, né? Algo mais, a sua mensagem também. Eu queria que você falasse para a gente exemplos de ótimos oradores, pessoas que você considera excelentes oradores. Você estava falando de um aí antes da gente começar, né? Sim. Não sei se você o tem como um exemplo também. Tenho como ótimo. Algumas pessoas vão brigar comigo. Essa sua pergunta é suspeita, porque ainda bem que você não falou esse é um bom orador, porque aí já ia ficar mais difícil a minha vida. Bom, um ótimo orador, e não por qualquer motivo que seja emocional ou vou rasgar cedo aqui, não. Para mim é a professora Lucilena, eu acho que ela é uma excelente oradora. Quem não conhece a professora Lucilena Galvão, eu não estou fazendo propaganda, gente, mas vejam, porque é um bom exemplo de oradora mesmo, porque ela tem conteúdo, né? E uma organização das ideias, uma lógica, uma estruturação uma e também didática na maneira de falar, né? Exatamente, a empatia, ao mesmo tempo uma humildade, né? Ela tem muito conteúdo e uma capacidade de comunicação enorme, tá? Não é porque foi minha professora, não, mas é porque é verdade. Tá? Esse de uma oradora que, digamos, não tem esse conhecimento global. O pessoal fala muito de Churchill, eu acho que os discursos dele são muito bem feitos. Sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, e dentre esses. Né? Eu gosto muito de um que a gente nunca viu, mas as suas palavras, elas ecoam através do seu discípulo, que é Platão, que é Sócrates. Ler os diálogos de Platão foi algo que sempre me ajudou muito no processo da oratória, porque eu acho que Platão ajuda a gente a pensar. E eu estava, inclusive, lendo Gorgias, que é o diálogo dele que fala sobre a retórica. E é interessante porque, vou fazer um paralelo com um evento que eu participei hoje, eu comentava contigo, numa palestra de um orador que eu gostei muito. E, ao final, eu fui conversar com ele, e era um momento meio rápido, porque ele tinha que dar atenção
a outras pessoas, eu perguntei qual era o valor da oratória, porque se ele fosse definir para mim o que era importante na oratória, qual era boa oratória, o que caracterizava. E ele estava dando uma palestra sobre Churchill, e ele falou assim, a verdade. Capacidade de transmitir a verdade. E Platão fala muito isso, que a oratória não é um convencimento por qualquer coisa, ela, na verdade, é uma capacidade de transmitir a verdade. E isso através da boca de Sócrates. Então, tem um diálogo de Platão que é a defesa de Sócrates, que é ele se defendendo quando foi acusado. Quando foi acusado antes de tomar o veneno, né? Antes de tomar não suquita cicuta, isso. Ele foi acusado e ele faz esse famoso discurso que está entre os 10 melhores da humanidade. A revista Times, em 2014, fez uma pesquisa aí com os maiores discursos da humanidade, definiu, e dentre desses todos estava justamente Sócrates. Aí eu admiro muito Sócrates. Eu não vou falar de um orador específico, mas eu vou falar de um movimento que eu tenho gostado muito, que é justamente esse TED Talk. Lá eu prefiro que vocês olhem e percebam as pessoas que são boas, não vá somente, esse é o padrão, não. Porque o Christian Anderson, que foi quem criou o TED, ele tem uma escreveu frase... um livro, né, sobre dicas para oradores, de falar bem, falar em público, alguma coisa assim. Você teve a oportunidade de ler esse livro? Li uma parte dele, mas vou... Um comecinho muito bom que fala sobre a fogueira. Eu vi a sua citação e eu achei muito interessante. Exatamente, eu me inspirei nisso. Isso, lindo, exatamente. E ele fala algo que... Por isso que eu acho que é um movimento interessante que tem surgido, saído um pouco daquela oratória pomposa, que era uma oratória da política antiga e que muitos políticos ainda carregam, que é essa oratória, que ainda fala assim, o triunfal, né? Que ainda tem essa forma antiga de se dizer. Mas você sabe que antigamente haviam vários bons oradores no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Hoje em dia é um horror, é uma sessão de horror. Não me comprometa, mas é verdade. Poucas as pessoas que falam bem, que se expressam bem, mas exatamente. Antigamente você parava para ouvir as sessões do Senado, porque eram grandes oradores. Isso, muito verdadeira a sua colocação aí. Então, é porque precisa ter conteúdo. E eu acho que o que chama mais a atenção, pelo que me chama mais a atenção no discurso da TED, é a autenticidade. Isso, essa é a frase do Anderson que me toca. Ele fala né? Ele fala que é o mantra dele, que é espalhar boas ideias. Isso é o ponto. E ele quer simplesmente que isso. E eu acho que houve uma renovação mesmo no processo da oratória, né, com essa mentalidade. Porque você não está mais preocupado. A gente passou por um momento, parece um pouco a música, né? O classicismo que vem com uma forma muito perfeita, depois cansa, porque era muita forma. Aí vem o romantismo colocar um pouco mais de essência. Beethoven quebrar todo o esquema. E eu vejo que tem um pouco disso. Foi-se numa forma, agora e falaram bonito, e as palavras colocadas de forma correta, mas e a ideia? E ele fala, a primeira coisa que você recorda é isso, você tem que ser apaixonado pela sua ideia. E eu defendo muito isso. Não, esse aí eu não li ainda não. Essa parte não? Não, só comecei, só li a introdução. Eu falei, pô, tá aí um livro bacana. Porque eu estava procurando material, aí eu vi isso daí, eu falei, poxa, não vai dar tempo de ler o livro Esse livro é dica, interessante. Da nossa entrevista. Aí eu só li a introdução. Então, assim, eu tô com uma pilha de livros assim para ler. Como é que é a vida. Eu adoro ler. Então depois eu quero umas dicas, viu? Para minha lista. Tá ótimo. Então, como bom orador, eu falei da professora Selena, tem Churchill, tem aquele famoso discurso I Have a Dream, também do Luther King, que é muito conhecido. Exatamente. Muito bonito. Muito bonito. Que tocou o coração. Você vê da autenticidade, da verdade, da paixão. Todos os três aí presentes nesse discurso. Aí você encontra o ponto, exatamente. É e lá você pode ver os diversos oradores e quando tem esse elemento da paixão, do interesse. E não pense assim que falar de forma apaixonada é só sobre as coisas agradáveis, não. Porque às vezes nós temos que falar, eu sempre dou o exemplo do síndico, né? Que vai ter que falar de algo difícil na sua reunião, mas tem que ser orador. Mas é o interesse pela sua mensagem. Nem que seja essa mensagem, que seja uma mensagem de revolta ou de força, de vamos fazer melhor apesar de estar difícil, mas é justamente esse interesse que vai gerar nas pessoas, o seu interesse é que vai gerar nas pessoas o interesse pela sua mensagem. Agora, a gente precisa falar de muita coisa a respeito de dicas para falar bem. Então, vamos entrar logo nesse tópico, dicas para falar bem, porque o pessoal aí tá doido para saber, Luísa. Tem alguma perguntinha específica aí do pessoal que possa direcionar? Gente, boa tarde, linda, obrigada. Não é exatamente uma pergunta, né, Landes? Cara, Despachos, José Carlos, Rodrigo
Não, manda pergunta aí, gente, para a professora responder. Dicas para falar bem. Ok. Dicas para falar bem. Sabe uma coisa que me chamou, a gente estava falando, quando você falou de mão e tudo mais, eu pensei na parte, e você falou assim, o pessoal fica muito assim, mas se preocupar com o conteúdo. Agora, quando junta essas duas coisas, quando a pessoa sabe se posicionar, quando sabe se posicionar no palco, quando a pessoa tem até experiência de teatro, ajuda, né? Ela se expressar e tudo. Quando junta isso com o conteúdo, aí fica mágico, ainda mais mágico, né? Exatamente, perfeito. Olha só, isso aqui, eu tenho um copinho aqui, gente. Esse aqui, para mim, é oratória. Porque a retórica é esse copo vazio. E a mensagem, minhas convicções, que vai ser essa água aqui, é o meu conteúdo. Agora, quando eu junto os dois, aí eu tenho oratória. E não adianta eu chegar para você no meio do deserto, te dar uma taça de cristal maravilhosa, vazia, você vai jogar na minha cabeça. Mas se eu vier com as mãos assim, te der um conteúdo válido, você vai aceitar. O conteúdo é melhor do que a forma, mas é óbvio que se eu te der um vinho maravilhoso, um Chateauneuf do Papa, e numa taça apropriada, você vai degustar muito melhor. Muito mais do que num copo de plástico. Exatamente, exatamente. Então, o que seria essa taça que vai fazer as pessoas degustarem melhor essa mensagem? É você, primeiro, tem muitas questões, mas um certo centro de postura. As pessoas às vezes falam, mas se for mais despojado, tem um centro. Depois você vai levando para o lugar que vai adaptar para a sua situação, mas tem um centro. O que fazer com as mãos? Às vezes as pessoas não sabem o que fazer com a mão. Você pode deixar na sua região do umbigo, aqui, quando você não estiver utilizando, tá? Mas lembrando que a oratória é sempre 8 ou 80. Eu até brinco com os alunos, eu não quero você fazendo Tiranossauro Rex, né? Aqui assim. Não, eu quero que você expresse. Então, se você vai expressar a partir do ombro, eu ocupo o espaço. Isso aqui é ocupar o espaço, certo? Aqui eu estou sentada, eu não vou ficar também voando, mas quando eu estou em pé, eu vou fazer esse movimento e ocupar o espaço. Só que quando eu não estiver utilizando as mãos, eu posso deixar nas minhas regiões de apoio, que é aqui na região do umbigo, assim, assim, assim. Ou então simplesmente falar e parar nessa região central. Eu evito ficar com as mãos dispersas, assim, ou elas caídas, porque isso passa uma sensação de energia dispersa. Então eu evito isso, eu tenho que passar para as pessoas a energia. Eu estou como orador num posicionamento ativo, então eu não posso passar aquela coisa lânguida demais. Não, tenho que passar uma energia. E essas posturas trazem uma energia de centro. E eu falo assim, mas por que tem que ser no umbigo? Por que não pode ser assim? Porque quando você desce mais a mão, dá essa impressão dos ombros caídos e não fica tão seguro quanto seria nesse centro, nessa visão de centro que as pessoas têm. Você parte aí da sua gesticulação. Já te ajuda muito. E eu falo assim, uma dica interessante também de oratória, vai misturar as duas coisas, a expressão corporal e também uma parte de conteúdo e de preparo. O momento que nós conversávamos, o mais difícil da oratória não é a introdução, não é você começar, ai meu Deus, dizem que os 2 minutos iniciais da oratória são os mais difíceis. Então, como fazer para passar por isso da melhor forma? Eu aconselho, memorize a sua introdução. E, se possível, não só memorize o texto, mas memorize o que você vai fazer com o seu corpo. Parece que vai ficar artificial, mas não fica. Ainda mais se você for uma pessoa já de muita experiência, você conversava com uma aluna minha hoje falando que eu já dei 340 horas de aula. Falei, excelente, falamos que um bom orador tem 300 horas de voo, só que são apresentações feitas de forma consciente. São horas de voo para você ser um bom orador. Eu ainda estou fazendo minhas horas de voo, tá? Então são horas de voo. Nessas horas de voo eu tenho uma introdução que, se eu já tiver muita habilidade, eu chego e falo. Agora, se eu ainda estou me estruturando como orador, como um bom orador com mais segurança, etc., eu vou treinar essa introdução. Então, eu vou treinar desde, boa tarde, meu nome é Heloísa Limeira, eu vou falar sobre um tema muito interessante para vocês, que é a oratória. Então, eu sei que eu fiz isso, que eu fiz isso, que eu fiz isso, e quando eu cheguei lá, por mais que meu corpo quisesse fazer assim, e eu não quisesse fazer nada, e eu quisesse deixar minha mão dessa maneira, não, eu treinei e vou fazer isso, porque assim as pessoas vão ter uma percepção mais segura. E quando você passa por isso bem, aí você desenvolve de uma forma muito mais tranquila, percebe? Eu achei interessante isso que ela falou agora, de uma dica que é exatamente falar de uma maneira consciente, né? Então, citou o exemplo da professora, que é sua aluna, não é isso? Sim, que eu entendi, sim, exatamente. Que falou que já tem, sei lá, mais de 300 horas de fala, de aulas e tudo mais. Só que essas aulas, muitas vezes, ela fez gestos,
Quer dizer, muitas vezes não. Nessas horas ela fez gestos, mas foram gestos inconscientes, foram gestos sem serem conscientes, sem serem elaborados, sem ela perceber se aquilo que ela estava falando estava coerente com o corpo dela, né, com a linguagem corporal dela. Claro, né, exato. Porque o corpo também fala, então se a linguagem corporal estava coerente com o que ela estava falando. Então essas 300 e poucas horas não vai contar para o falar bem, né? Na verdade, assim, deixa eu fazer um parênteses. É claro que falar que não vai contar, tem até a pessoa que fala, que já tem a experiência de falar para dar aula, ela vai ter muito mais desenvoltura, claro, Isso, né? Então, sem dúvida alguma que essa experiência vai contar, sim. Mas eu estou falando no sentido de trabalhar, essencial. de trabalhar para aperfeiçoar a técnica da oratória, né, da retórica. Exatamente, muito bem colocado, exatamente isso daí. Ela tem as suas 300 horas de voo, que eu vejo muitas vezes, no que você falou, são alunos que possuem esses momentos de timidez, que já foram muito tímidos, mas que conseguiram vencer por causa das necessidades da vida. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que falar com as pessoas, e eles foram se colocando. Colocar-se no fogo, gente, é uma das coisas que ajuda muito na oratória. Não perder a oportunidade de falar sempre que você tiver algo válido, porque é assim que você vai se fazer como orador. E é outra válido, dica importante. Isso é importante. Isso eu acho que é uma boa dica, que é você utilizar. Não espero também o momento da fala. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu queria me comunicar melhor, mas eu raramente falo em público. Não precisa se preocupar, porque o bom comunicador, o bom orador, ele é natural como quem conversa. Eu acredito e defendo a ideia de que a oratória, ela é uma cortesia ao ser humano. Você falar bem é você ter a habilidade de transmitir as suas ideias e as suas emoções da maneira mais objetiva e coerente possível. Como é confuso, como a gente discute, como a gente briga, quando as ideias não são colocadas de forma clara. Quantas brigas, quantas guerras não são feitas por má compreensão da comunicação. Então, é uma cortesia humana a fala. Como eu faço para treinar? Fale bem no seu dia a dia. Como assim? Você fala muita gíria? Tenta limpar um pouco. A nossa língua é linda, respeite a nossa língua, não fique assim, porque tem que ser tudo de qualquer jeito, não tem. Eles estavam querendo esculhambar a nossa língua uma época aí, né? Nem me fala. O governo anterior estava defendendo que todas as formas de expressão regionais eram para ser aceitas, sob pena de serem consideradas preconceituosas, discriminatórias, né? Nem preconceituosas, discriminatória mesmo. Então, assim, o nós vai, nós vê e tal, essas coisas assim, seriam admitidas como linguagens corretas da língua portuguesa. Teve esse movimento aí um bom tempo e ainda houve professores que estavam defendendo isso. Professores de português estavam defendendo isso. Né? Fica até mais fácil a nossa linguagem quando tem uma linha comum. A linguagem eu tenho para mim que a linguagem ela é feita para transmitir uma mensagem. Eu respeito, até falo para os meus alunos quando tem muitos sotaques, agora mesmo eu estou com uma aluna pernambucana, minha mãe também é de Pernambuco, e eu falo, não tire o seu sotaque. Eu morei muitos anos em Cuiabá também, mas pode deixar o sotaque, mas mantenha o português correto. Essa é a cortesia, eu não preciso tirar, porque fica mais fácil de entender, é simples assim, fica mais bonito também, mostra um nível de educação, de refinamento, eu acho isso importante. Não mate essas coisas, dá um pouco de beleza à fala, não mate a beleza da vida, né? Ela também é importante para a expressão. Então, isso eu acho fundamental. Quer treinar bem a oratória, voltando naquele ponto, treina a sua oratória no seu cotidiano. Então, tente falar da maneira mais clara. Se você está conversando e as pessoas ficam, é porque você precisa colocar a voz mais para fora. Né? É porque precisa melhorar. Exatamente. A questão dos vícios de linguagem, se você fala muito muito entende, muito aí, a gente hoje é um vício de linguagem contemporânea. Próximo tópico, que era onde que as pessoas mais erram. Onde que as pessoas mais erram. Então, aí você já falou aí, né, figura de linguagem. Exatamente, olha, onde as pessoas mais erram, eu vou primeiro falar sobre algo que os alunos sempre perguntam. Como eu faço para não ter aquele branco? Porque todo mundo fala, me dá muito branco. Para mim, branco, o primeiro ponto é falta de preparo. Você não está muito bem preparado, você tem aquele branco. Minha irmã, ela é artista plástica, mas
pintora, mas também trabalha com teatro. E eu lembro que ela me falou, isso ficou desde quando era pequena. Não, porque quando você vai esquecer o texto, você não vai fazer aquela cara de desespero, né? Eu esqueci o texto. E agora? Finge que sabe, né? Como é que a gente faz, hein? Tem que pegar umas dicas aí, as dicas da Heloísa agora para quando der branco. Vai dar branco, o que eu faço? E eu lembro dela, fala assim, você olha para o horizonte, assim, faz aquela cara de inspirado, né? Nossa, muito interessante mesmo esse tema, né? Você dá aquela olhadinha nos seus papéis e pega de qualquer ponto ali e vai falando. E continua, que você não pode deixar, não pode fazer daquilo um drama. E quando você continuou, as pessoas podem até perceber que você teve branco, mas se você não deu bola, daqui a pouco elas vão entrar novamente no assunto e aquilo vai passar despercebido. Outra dica que as pessoas dão, não funciona muito comigo não, tá? É você repetir a última frase. Repetir a última frase, do que né? você falou. Eu já ouvi essa história. Só que eu sou meio sincera, não funciona muito comigo, fica repetindo, não. repetindo. Não, aí eu fico parecendo segue, uma vitrola quebrada, mas não adianta. Então, para mim não funciona, mas para algumas pessoas funciona, então pode usar isso daí. Agora, onde as pessoas mais erram, o né, ele é a maldição do universo. Horrível, né? Minha mãe detesta quando eu faço isso, né? Como é que é? Né? Não, ela fala, nossa, é horrível mesmo. Quando eu fico ouvindo algumas reportagens minhas, às vezes até entrevista aqui na VMVTV, eu falo assim, ai meu Deus do céu. E me fala, a gente se vê, não é fácil, né? Não, eu sempre tenho críticas a mim, então... Todos nós. Eu já sei como é que vai ser chegar a assistir de aquele novo. Isso. Né? Então, exatamente. É horrível, né? Eu falo que tem os dois, né? Tem aquele do inseguro, do que está esquecendo, que ele tem o medo do silêncio, então ele preenche com esse... E aí olha para cima. Certo, tá. Certo, tá. Tem um amigo meu que fala muito certo, tá. Certo, tá. Certo, tá. É vírgula para ele, é certo, tá. Então, ele fala uma coisa, certo, tá. Tem uma hora que você não aguenta mais ouvir, certo, tá. É como entende, como o americano fala, you know. E no caso desses vícios de linguagem que cansam, eles cansam, gente. Eu sempre tem algum aluno que fala assim, nossa, eu contei quantos nés meu professor falava. Eles cansam e dispersam o foco da mensagem. Vício, ele entra de uma forma normalmente inconsciente. Então, o interessante é que você, primeiro, gere a consciência de que tem aquele vício. Eu falo para os meus alunos, pega uma pessoa da sua intimidade e fala assim, toda vez que eu falar essa palavra, você bate palma. Porque, primeiro, rapidinho você vai perceber que você começa a falar. E você está falando esta palavra. Pronto. E eu falava muito, né, quando eu era mais nova. Muito. Eu colocava post-it pela casa, no meu trabalho. Escrevia, né, aqui na minha mão para que eu lembrasse que eu estava trabalhando isso, que eu queria tirar isso. Porque tem que ser prático, eu não posso falar assim, faça, não, tem que ser prático. Você tem que lembrar que tem que trabalhar aquilo. Você escrevia assim, né, não. Eu botava né e riscava. Né, não. Às vezes eu faço com os alunos, eu prego um né lá no teto, né no chão, riscado, para que eles não falem. Né? Não. Os vícios de linguagem são bem complicados. E que atrapalha bastante. Eu queria que você falasse a respeito de visualização e retórica. Se você utiliza essa técnica antes de entrar no palco, antes de começar uma palestra, imaginar a palestra sendo feita, imaginar o que você vai falar, como você vai se gesticular, alguma coisa assim. Conversávamos antes, né? Você falou como uma característica da PNL também. No caso da filosofia, a gente trabalha bem esse processo como dentro da psicologia como imaginação. Sim. Tá? Que ela vai ajudar bastante. Eu não falo nem somente antes do momento do palco, mas isso de preferência sendo antes mesmo. Nos treinamentos, né? Sabe por quê? Porque vai ajudar imensamente a você lidar com a sua ansiedade. E é outra característica que as pessoas têm que dificulta muito o processo da fala em público. Então, o que é ansiedade? O que é ansiedade mesmo? Não é esse processo de futuro? É o medo de algo futuro, algo que ainda não aconteceu. É porque a pessoa não está no foco presente. Exato. Se estiver completamente no presente, você não vai ficar ansiosa. Ansioso. Muito bem, isso. E essa ansiedade, ela geralmente, óbvio, que se ela é negativa para o falar em público, eu relaciono com a percepção do errado. Eu vou falar errado, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu já estou morrendo por antecedência. Não. O que eu faço? Eu trabalho com a imaginação, que é esse exercício profundo. Imaginação, gente, é diferente de fantasia. Eu sei que não é fácil na nossa vida. Fantasia é você falar assim, nossa, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso aqui, nem joga. Tá? Isso é fantasia. Você gerar coisas na sua mente que não tem possibilidade de acontecer.
Já a imaginação não, é esse poder plástico da nossa mente, da nossa psique, de construir algo que eu quero pela minha vontade consciente. E eu faço esses exercícios, por exemplo, meus alunos que vão fazer uma defesa de uma tese, e a banca, é complicado lidar com a banca. Às vezes eu falo, olha, pega a carinha da banca, imprime e coloca na sua frente. E você vai falar como se estivesse falando para eles, imagina um pouco da personalidade de cada um, como seria, quais as perguntas que viriam, porque você vai começar com algo bem objetivo e a partir disso você construir o seu processo de fala. Tá? Eu acho isso interessante, você poder trabalhar de forma mais objetiva. Sim, então na verdade vai ser mais uma forma de aperfeiçoar o discurso que vai fazer antes de entrar no palco. Isso. Quero cumprimentar aqui o pessoal. Anthony está perguntando, meu medo e o problema é a introdução, porque depois atropelo no meio e depois o fim. Inclusive no comentário ficou difícil de entender, mas ele está falando que o medo é a introdução. A gente conversou até um pouco sobre isso. Né? Ela falou até um pouco a respeito disso, de você treinar, começar pela introdução, treinando a introdução, não é? Você ter a introdução construída mesmo, de forma Construir, clara. Escrever, memorizada, se for o caso, possível, né? Exatamente. Tem pessoas que quando escrevem sentem mais facilidade de lembrar e de refletir a respeito do que vai falar, né, professora? Eu aconselho a escrever o texto da sua fala sempre e depois, a partir dali, construir os seus tópicos, porque quando você escreve já fica mais objetivo. Né? Então, Ari Cunha, aqui, Anthony, é normal dar um branco e acontece comigo quando vou fazer uma apresentação e o assunto foge, é aí que faço. Ela acabou de falar, né, do branco, né, o que você pode fazer para quando der o branco. Boa tarde. Isso é normal. Ari Cunha também falando. Eu queria que você falasse para a gente, agora uma pergunta assim, uma resposta mais pessoal. O que você considera mais importante na vida? Bem, aí eu falo... A gente está aqui terminando o programa, então a gente já vai chegando nessa parte aqui. De repente a gente está falando de retórica, está falando de oratória. Aí eu vou e pergunto isso para a Heloísa, ela não entendeu nada. O que está vendo, Carla? Né? Não, mas eu não entendi, mas eu tenho essa frase na minha cabeça. Eu falo que eu gosto muito de música clássica e eu gosto muito de Beethoven, mas eu não gosto só da música de Beethoven, eu gosto de Beethoven. E ele fala que não tem expressão de superioridade maior no ser humano a não ser a bondade. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa ideia do bem, de você ter um bem que faça das pessoas mais humanas, mesmo que isso seja difícil, mesmo que falar sobre isso seja duro. Eu não falo do bonzinho que quer agradar a todo mundo, mas um bem. Então, eu acredito muito nisso. Eu sei que eu estou muito longe disso, que eu tenho bilhões de falhas, mas isso é o que me faz buscar a verdade por trás das coisas, né? É esse bem. Eu acho que tudo tem o bem, tudo na vida tem o bem. Tem um bem maior, as pessoas, por mais que isso me ajude a lidar com as pessoas, a dar as minhas aulas, porque eu vejo, às vezes, busco o bem na pessoa e vou vendo além das dificuldades dela. E esse bem, às vezes, me mostra como ela é como oradora. Por mais que a casca esteja tudo precisando ser trabalhada, mas ali já tem um orador em potencial. O que é o bem dela? O que é o bom dela? O que é esse ser humano quando ele floresce, quando ele se abre? E, normalmente, esse bem está relacionado com virtudes, né? Com valores. Para se ficar de uma forma mais objetiva, né? Então, para mim, o bem é muito importante. Depois ele vai se expressar em muitas coisas, mas eu acho que é essência, não sei se fosse subjetivo. Não, mas é isso. Eu acredito que seja muito importante. E agora, para terminar, para ficar registrado aqui nos anais do programa Alta Performance, qual é a sua dica de alta performance? Com relação à oratória, obviamente, objetivo, mensagem válida e treino. Você tem que treinar. Gente, objetiva, mensagem objetiva, válida. Válida, que seja uma boa mensagem. E treinada, né? Treinar. Você tem que treinar. Você tem que treinar. A oratória não abre o céu de repente e você vai sair magicamente um bom orador porque assistiu uma aula, porque viu uma entrevista. Isso não acontece. Tá? Então, oratória é treino, é prática. E, na verdade, eu tinha um professor que falava muito da performance da vida, Michel Echenique Zaza, que foi diretor da Nova Acrópole, que trouxe a Nova Acrópole para o Brasil. Ele falava que essa performance da vida é um treino. E serve para tudo. Serve para oratória, serve para tudo. É um treino constante. Tá? A gente pode se aperfeiçoar todos os dias, né? Você falou que ia falar de visão de oratória, mas você já abordou vários pontos também disso, né? Porque no final das contas eu creio que... Eu escrevi aqui para não esquecer. Eu acho que qualquer ciência, qualquer arte que vai à sua essência,
ela ramifica para a vida da pessoa. Você vê quando você vê um bom chefe, ele pega a comida e começa a ver elementos que ele pode usar, princípios que ele pode usar na vida. Não é assim que faz um bom atleta? Seria muito estranho você ver um atleta que é excepcional, mas ele não consegue levar nada daquilo para a sua vida. Quando ele começa a fazer isso, começa a virar uma arte. E a oratória, para mim, é a mesma coisa. É interessante quando a gente faz essa comparação com um atleta, por exemplo, eu prefiro pegar, às vezes, a pessoa que não tem conhecimento de luta. Eu pego um aluno de karatê do que pegar um que é cheio de vícios. E aí eu estava pensando, quando você falou a respeito quando a gente estava falando a respeito de horas de fala, horas de discurso, porque é claro que a pessoa se sente mais à vontade, mas às vezes ela tem tantos cacuetes, às vezes ela tem tantos vícios, eu não sei se você já pegou aluna assim, mas tem uns alunos que aparecem para a academia que o soco é assim, sabe? Ele não entende, no máximo que ele consegue fazer isso, ele não entende o giro da mão como acontece, ele não entende o giro do quadril, ele não entende como é que acontece a respiração, e ele faz os movimentos errados, a base ele não entende onde que tem que ficar o peso do corpo distribuído. Então, tem tanta coisa para corrigir que é melhor pegar uma faixa branca. Que interessante. Um quadro branco, você vai começar tudo, né? A história do filósofo falando do quadro branco. Mas você saber que você tem as possibilidades, tem as ferramentas, mas você vai moldar, vai dar a técnica para a pessoa e ela vai praticar. Aí vai vir a perseverança, o treinamento, a repetição. Mas a repetição em cima de uma técnica correta, de uma técnica perfeita, de uma técnica boa. E aí você vai conseguir formar um grande atleta, que pode ser um grande competidor, que pode ser um grande karateca, que pode ser um grande competidor ou não, mas um grande karateca com aquelas técnicas corretas do movimento. Interessante, das artes marciais. Interessante. Isso também tem relação com a oratória. Eu digo que às vezes eu pego alunos que já têm realmente a sua formatação, só que nessa oratória, como eu falei, mais de convencimento, ou formal. E às vezes não alcançam muito bem o coração da fala dele. E essa oratória geralmente, eu até brinco, parece um pouco aquele filme O Último Samurai, quando ele não consegue utilizar a espada da forma correta, aí vem um jovenzinho e fala assim, no mind. Então tira o excesso de pensamento. Às vezes essa oratória formatada já está com tanto pensamento sobre o que os outros vão achar sobre mim, que ele tem dificuldade de limpar e falar assim, não, agora a humildade, porque na verdade isso é algo muito difícil, é uma virtude muito difícil, de você reconhecer limpar, reconhecer que, olha, tem muito o que aprender. Exatamente. A partir daí começar a se reconstruir como orador, como comunicador e como pessoa, né? Como pessoa é difícil. E aí você falou de virtude, de crescimento, e a gente fala sempre quando eu convido músicos para vir aqui, a semelhança que há com o esporte é incrível. E quando a gente vai falar, e você estava falando da bondade, de buscar essa virtude, que é uma virtude maravilhosa, né? Que faz parte com esse desenvolvimento humano, e quando a gente compara isso com a trajetória do atleta, do artista marcial, é muito similar. Porque nas artes marciais a gente não pode dizer que uma vez que ele pegou a faixa preta, ele está pronto. Não, ele vai começar uma nova trajetória agora com o peso da faixa preta, mas ciente de que ele nunca vai chegar à perfeição, mas o caminho deve ser buscando a perfeição. Que bonito isso, muito bonito, muito bom. Acho que com a arte da oratória com também. Com certeza. Nem precisei falar nada. Com o desenvolvimento humano também, né? Eu acho que é sempre assim, e a vida ela traz muito isso pra gente. Às vezes a gente já acha que chegou num ponto, e aí ela se dissolve na nossa frente para mostrar, não, você tem um caminho tão mais comprido para frente. Aí a gente sofre, chora, cai, se despedaça para poder reconstruir num patamar um pouquinho acima. E poder, para mim esse patamar um pouquinho acima é uma habilidade maior, de poder dar um pouco mais, de poder ajudar um pouco mais. Aí depois vai acontecer a mesma coisa. Você acha que conquistou alguma coisa, desconstrói para você se construir um pouquinho assim. Desconstrói para construir. Mas é bonito. Isso aí. A gente acabou o nosso tempo, o pessoal já tirou até o cronômetro dali. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Foi ótimo aqui. Foi muito bom. Um prazer enorme. Eu agradeço essa oportunidade de falar sobre isso que eu amo e que eu acho tão necessário. Muito obrigada. Tá bom. E aí o pessoal que ainda não fez o curso da Heloísa, é bom fazer.
É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira às 16 horas. Os